Tô de volta para falar do nosso livro. Já tô com uma semana de atraso já, peço desculpas a todos. Mas com esse atraso chegou o Dia dos Pais. Então o nosso livro hoje vai falar um pouco desse tema. Vai, chama a vinheta. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Todos sabem, pelo menos os mais próximos a mim, pessoal da família, amigos, conhecidos, pessoas até que eu não conheço pessoalmente, mas de alguma forma acompanham o canal no YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, sabe dessa minha situação que eu sou um pai, né? Sou um pai. Cara, o que eu posso dizer? Como é que deve ser um pai? Não posso dizer como se deve ser um pai. Como todo ser humano, eu sou falho. Eu tenho coisas que outra pessoa não gostaria de absorver. Mas vou falar um pouco da minha experiência de ser um pai de um garotão, um rapagão, que vai completar 19 anos agora, no dia 16 de agosto. E já vive comigo aí todo esse tempo. Claro que ele viveu com a mãe dele ali nos primeiros anos ali de vida. Só que ainda muito pichototinho veio morar comigo por uma iniciativa minha. A mãe dele não quis deixar, relutou, resistiu. Mas enfim, deixou comigo, com que eu o criasse. E eu acredito que tanto ela, principalmente ele, entenderam que foi o melhor a ser feito. E eu tenho muito orgulho de ter tomado essa decisão. Quando criança, adolescente, enfim, eu perdi meu pai com 7 anos e 11 meses. Fui órfão de mãe, né? Com 8 meses ali, fui abandonado. Não tenho ressentimentos sobre isso. Eu tenho muito orgulho de ter enfrentado tanta dificuldade na minha vida, atravessando por isso, né? Sem pai, sem mãe, primeiramente sem mãe, com meses, depois sem pai, porque foi arrancado de mim. Claro que ele colheu algumas consequências da vida da semente que ele plantou, mas não estou aqui para julgá-lo, eu estou aqui para falar do meu amor. Eu amo meu pai, que já tem muitos anos, desde 1989, que não está mais aqui no plano terreno, mas eu nunca tive dúvidas que ele está sempre ao meu lado. Isso eu nunca tive dúvidas. Nunca. Primeiramente Deus. Deus, esse nunca deixou de estar ao meu lado, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Por tudo que já passei, por todas as coisas que enfrentei, adversidades, tudo. O livro vem contando tanta coisa. Esse, se eu não me engano, é o 5º ou 6º episódio do livro, né? E o livro vem contando e vai contar muito. Só que eu peguei o gancho, né? O ensejo, aproveitei o ensejo do Dia dos Pais para contar para vocês a minha experiência de pai. Eu tô falando um pouco do meu pai também, um pouco da minha vida, de como foi. Mas eu desde muito pequenininho, adolescente, inclusive algumas pessoas que eu não vou citar o nome, por serem pessoas desagradáveis, dizia assim pra mim: não, tu vai ser assinada, tu tá dizendo isso agora porque tu é moleque. Pessoas da família, próximo, muito próximo, dizia pra mim que eu não iria ser isso que eu dizia, porque eu dizia que quando eu tivesse meu filho, eu dizia que eu ia ser justamente como eu sou hoje, como eu fui desde sempre que sou pai. Só que eu dizia há 20 anos atrás, antes de ser pai, que eu fui pai com 25 anos. Que pai é esse que eu sou?
Eu vi muito pais de amigos meus. Eu sempre observei muito em volta a tradição de ser pai. E eu burlei geral a tradição de ser pai. A tradição de ser pai, aquela tradição que eu via, eu acho muito tosca, cara. Tem maluco que acha que é pai porque trabalha, coloca comida na mesa e é o suficiente, ele é pai. Tem maluco que acha que é pai porque transou com muitas mulheres, fez um filho em cada uma e ele acha que é pai. Tem maluco que quando chega do trabalho se esparrama no sofá, pega o controle da TV e diz: não vai assistir nada aqui não. Você não vai assistir não. Quem vai assistir sou eu, porque sou eu que mando, fui eu que comprei a TV. Quem manda aqui sou eu. E você não vai mais assistir o que você estava assistindo, porque você teve o dia todinho para assistir. Agora que eu cheguei do trabalho cansado, eu tenho o direito de expulsar você da TV, mandar você pro seu quarto, falar o que eu quiser e eu sou seu pai. Essa foi a tradição que pelo menos eu vi de perto. Que o pai era aquele que trabalha, bota comida no prato, na mesa, que manda na TV, que manda no controle remoto, que diz, faz e acontece. Essa é a tradição de ser pai. Que eu pude assistir. Aí eu dizia pra mim, e eu não tive, né? Meu pai, como eu disse, né? Foi tirado desse plano aqui, eu tinha muito garoto, né? Presta a fazer 8 anos. Então eu não tive muito exemplo assim de convivência, né? Eu vivi os anos que eu pude, que foi permitido por Deus, com meu pai. Mas eu assisti muito isso, né, em minha volta, amigos e TV, e filmes e novelas e circunstâncias da vida, né? Eu sempre achei isso tosco demais, cara. Tosco demais. Eu dizia que essa pessoa dizia, tu vai ser assinada. E eu sou muito mais do que eu prometi ser. Eu não acho que ser pai só é isso aí. Ser pai não é nem isso aí. Isso aí é horrível. Quem é assim, abandone isso desde já. Isso não é ser pai. Ser pai é amar o seu filho muito além de a si mesmo. Ser pai é abrir mão da sua vida e colocar a vida do seu filho em primeiro lugar. Isso eu também não estou dizendo que é voto de Minerva não, sabe? Eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão não. Eu estou dizendo que esse é o meu pensamento como ser pai. É uma coisa minha, que eu sou isso que eu estou falando. Porque seria hipocrisia minha eu chegar aqui e falar e não ser o que eu estou expondo aqui. É a minha visão do que é ser pai. Ser pai para mim é chegar à minha casa e dizer para o meu filho: você comeu isso, aquilo? E ele dizer que sim. E eu dizer: você pode pegar o que você quiser, o que tiver aqui é seu. Ser pai é eu correr para uma TV e não ter que tirar ele da TV dele. Entendeu? Ele vai continuar assistindo. Ser pai, eu digo até mais. É eu deixar de assistir o que eu gostaria de assistir em outra TV. Porque ele tem a própria TV dele. Mas eu quero ir assistir com ele, perder o que eu gostaria de ver, só para fazer companhia a ele. Essas são minhas verdades. Ser pai, em momentos que eu tive na minha vida, era de ter 3 ovos. 3 ovos de galinha, tá? Não vamos censurar a parada, não. 3 ovos de galinha. Ovo de cozinhar, fritar. E dizer assim, eu não vou comer nenhum. Ele come um hoje, um daqui a pouquinho, ou se não amanhã, e outro depois. E ele vai ter 3 refeições com aqueles 3 ovos. Coisa que aconteceu de fato. E eu fiquei sem nenhum. Ser pai, cara, é amar o seu filho incondicionalmente.
independente de qualquer coisa. Claro que tem muito filho que é desobediente, faz coisas que a gente não gostaria que eles fizessem, mas você já parou para pensar que tudo também é uma consequência, tudo também é falta de educação? Eu já vi várias pessoas dizer assim, que menino mal educado, o próprio pai, a própria mãe. Porra, mas quem é que educou? Aquela pessoa que chama o seu filho de mal educado, ela não se dá conta que a má educação que ele ou ela tem foi a própria pessoa que deu. O meu filho, ele é um cara muito educado diante dos conformes, da possibilidade nossa de vida. O meu filho, como eu não vou entrar em detalhes, mas quem sabe, sabe. Não gosto de entrar em detalhes porque o vídeo do Pagobol, ele acompanha também. Então eu não gosto de entrar em tons que para muita gente são e pejorativos, não. O meu filho, o que ele é pleno, perfeito para mim, eu sei que eu tenho um pouco de contribuição, sabe? Então, se você segue essa tradição do controle remoto da TV, da comida que você bota na mesa e diz assim, quem bota a comida daqui sou eu, e bate na mesa, coisa feia. Quando eu vejo uma cena dessa, eu me lembro de Shrek. Eu sou o ogro! Ser pai não é botar a comida na mesa, não é chegar, se esparramar no sofá e dizer que a TV é sua porque foi você que comprou. Compra outra, cara. Mas não tira teu filho e tua filha da TV, não. Cede. Porque a gente não leva nada. Dessa vida a gente não leva nada. Nós não somos dono de nada. Nós só administramos o que é permitido por Deus. Então essa tradição que eu estou falando muito louca, eu não segui em nenhum momento e jamais vou seguir. E também, como disse e repito, não sou o dono da razão. Eu só estou expondo a minha verdade, o meu comprometimento com o meu filho, como eu sou. O meu filho é mimado. Ele não tira proveito porque é mimado não, de mim não. Mas ele é. Mimado de que forma? Eu o abraço, eu beijo, eu falo que amo, eu dou pra ele o que eu puder, o que eu nunca tive. E essa é a minha filosofia, vamos dizer assim. E vou bater de novo na tecla, viu? Você aí que não tá me entendendo. É o meu jeito de ser, não é o jeito certo de ser, que só eu que sei. Entendeu? É o meu modo de compartilhar as coisas. A moral da história é essa, cara. A moral da história é essa. Não é porque você trabalha, não é porque você bota comida na mesa, não é porque você comprou as coisas, não é porque a casa é sua. Quem manda aqui sou eu, porque a casa é minha. Cara, isso aí é patético. Isso aí é patético. É vergonhoso. Você tem um filho, quantos você teve, não sei, mas você criar o seu filho com base nisso, cara. Depois que tu partir, o teu filho vai lembrar de tu, porque que tu era o manda-chuva da porra toda e quem mandava ali era tu. Quer dizer o que teu filho é quando tu faz isso? Tu quer dizer que ele não é nada. Na verdade, ele é tudo. Ele tem que ser tudo pra você. Esse é o meu modo de pensar. Então, a moral da história pra mim é essa. Quantas e quantas vezes eu não já vi na minha vida? Eu presenciei, ninguém me contou não. Eu que mando aqui, sou eu que trabalho, sou eu que pago energia, sou eu que pago água, sou eu que... Ah, se fuder, rapaz. Tivesse filho pra quê? Pra jogar na cara dele que ele é um merda, é? Não, cara, tá errado, pô. Independente de qualquer coisa, você não tem que jogar na cara isso, não.
Meu Deus do céu, isso pra mim, isso é errado. Foi a forma que desde criança eu vi como se cria os filhos. Pelo menos a maioria dos pais. Eu vi dessa forma assim. Com essa autoridade, sabe? Com essa autoridade. Cara, você ter o respeito do seu filho não é a mesma coisa que você fazer o seu filho temer a você, não. É diferente. O seu filho, a sua filha, temer você, ter medo de você, não é a mesma coisa dele ter o seu respeito. Então fica a seu critério, você faz do seu jeito, eu só estou contando a minha história. Não estou dizendo que você deve ser igualmente a mim. Eu tenho uma coisa peculiar igual com o George Clooney, olha que orgulho. O George Clooney, ele ria muito quando ele contava as histórias dele, das necessidades ruins que ele passou, das coisas ruins que ele passou da vida. Aí quando ele conta, ele ri. Eu também rio, também. Eu rio muito quando eu tô contando alguma adversidade que eu passei. Você pode notar que eu tenho mania de rir, eu rio com isso. E é a única coisa que eu tenho em comum com o George Clooney, eu acho. Mas é isso, cara, é isso. Aproveitando o ensejo do Dia dos Pais para falar um pouco, 1%, de como é, para mim, ser pai de Clayton Gonzalez. Valeu? Fui!